Desde o início da pandemia, em todo o mundo, têm sido desenvolvidas pesquisas para encontrar a tão esperada vacina. Ou então para entender, de fato, como a doença se comporta no organismo ou ainda para agilizar o diagnóstico. Um grupo de ex-alunos da USP, em São Carlos, criou um sistema inteligente de computador que consegue ler uma tomografia e apontar se as lesões são características de um paciente que está com a Covid-19. E o resultado sai em segundos. Eles estão pensando para ensinar as máquinas a pensarem. É uma forma de usar a inteligência artificial para ajudar os médicos a diagnosticarem com mais precisão pacientes com Covid-19. O estudo surgiu depois que o governo do estado publicou um edital para encontrar as melhores iniciativas de inteligência artificial para diagnosticar a doença por meio de imagens. É que os programas que estão sendo usados hoje em alguns hospitais não são muito eficientes. O grau de assertividade da ferramenta, que era muito baixo, e também eram ferramentas que não conseguiam se adequar às diferentes imagens que recebiam. Então, assim, tinham que estar imagens perfeitas, de enquadramento perfeito do pulmão. Os pesquisadores receberam várias tomografias de pacientes atendidos em hospitais de São Paulo. Eles tinham que analisar e devolver as imagens indicando a presença ou não de sequelas deixadas pelo coronavírus no pulmão do paciente. Essas imagens não necessariamente eram de pessoas portadoras do Covid, contaminadas ou com lesões pulmonares, porque o intuito era exatamente verificar qual era o desempenho da ferramenta, se ela era realmente capaz de identificar o Covid em detrimento de outras lesões que o paciente pudesse ter ou não. A tecnologia foi desenvolvida por essa startup em São Carlos. Teve mais de 90% de acerto, além de conseguir identificar a presença do vírus em menos de 30 segundos. Um outro diferencial é que o programa consegue analisar a imagem mesmo se ela não estiver muito boa. Um dos grandes desafios foi conseguir diferenciar lesões pré-existentes, para que o programa não se confunda na hora de fazer a análise. Que todas essas redes neurais identificam essas possíveis lesões de coronavírus, elas fazem uma espécie de reunião e elas conversam entre si para identificar quais realmente são lesões de coronavírus. O Gabriel está lá na Holanda e ele também fez parte desse projeto para desenvolver esse programa que consegue aí diagnosticar a Covid-19 através da leitura das tomografias. A parte que ele mais trabalhou foi sobre o aprendizado profundo. Então eles começam a ensinar a máquina, ela começa a fazer uma leitura ali, né, dos pulmões saudáveis, depois eles vão inserindo tomografias de pessoas que tiveram a Covid-19 e complicações pulmonares, para que o programa consiga entender a diferença de um pulmão saudável, de um pulmão com qualquer outra doença e de um pulmão com a Covid-19. Foi isso que eles desenvolveram e essa parte, né, que você estudou e ajudou a desenvolver mesmo à distância, né, Gabriel? A gente fez, no caso, foi modificar as tomografias de um jeito que ainda pareça natural, para assim o computador ainda continuar aprendendo como se fosse uma tomografia muito diferente. Então, a gente consegue criar algumas características que forçam o computador a aprender com poucos dados. Os testes finais já estão sendo feitos no Hospital das Clínicas em São Paulo. O pesquisador explica que depois da pandemia, essa tecnologia também pode ser aplicada para ajudar médicos no diagnóstico de outras doenças. Reaproveitar o que já a gente conseguiu para depois adaptar para uma nova doença ou para outra nova tarefa. Não só para tumores, mas também para algumas outras especificações. Por exemplo, algumas vezes, alguns órgãos, depois de algum tratamento, eles crescem muito. E esse tipo de informação, algumas vezes, é muito difícil para o médico enxergar diretamente da tomografia, mas para o computador é muito simples. Então, dá para fazer muitas coisas com o tipo de aprendizado profundo que a gente fez.